Todo designer que trabalha com freelance precisa de um meio de apresentar os seus trabalhos para os clientes e até mesmo aquele designer que já trabalha numa agência também precisa disso. E normalmente a gente utiliza o portfólio. Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre alguns tipos de portfólio específicos e vou falar como que eu faço para criar posts e para criar publicações para esses portfólios. Eu não vou falar especificamente de como criar um portfólio do zero até o fim, mas eu vou falar de alguns pontos importantes que você precisa pensar e principalmente sobre a criação de uma postagem específica do seu portfólio. Então, se seu portfólio vai ter 10 projetos, você vai precisar pensar em cada um deles e eu vou falar sobre como eu faço para desenvolver cada projeto meu para colocar no meu portfólio. Bom, para fazer isso daí eu vou usar um exemplo real de um projeto que eu fiz para uma marca de roupas, né, que é uma estampa de blusa, né, uma ilustração. Eu vou criar a postagem que eu vou usar para colocar no meu portfólio. E existem alguns tipos de portfólio que eu vou considerar aqui, mas você só vai saber isso daí daqui a pouco. Bom, eu sou o Codelo, sou designer e vem comigo. A primeira coisa que eu vou falar é que existem diferentes tipos de plataforma para você colocar os seus projetos. Isso daí é muito importante. Você precisa saber o que você está colocando, mas você também precisa saber onde você está colocando e que tipo de público vai ter alcance dentro daquela plataforma. Existem 3 tipos, assim, eu estou listando como 3 tipos principais, em ordem do que eu acredito ser mais relevante e mais profissional. O primeiro, que é base, que seria o topo de funil, quando a gente está falando nessa questão de contactar pessoas, é justamente o Instagram. É uma plataforma grande que tem muitos usuários e que ela tem muitos acessos, né? Então as redes sociais são plataformas assim. Funcionam do mesmo jeito que o Instagram e o Instagram é a principal de todas, né? Do ponto de vista de publicação de portfólio, pelo menos aqui no Brasil, a maioria dos designers que eu conheço que utiliza a rede social para fazer portfólio é no Instagram. Os outros 2 tipos, ao meu ver, são aqueles que são o site próprio para portfólio, tipo o Behance, onde você vai lá e você constrói o seu portfólio dentro de um site onde as pessoas vão dentro dele para procurar por designers ou outros profissionais criativos, e também os sites próprios, quando você desenvolve um site próprio. E por que eu coloco ele assim no topo da lista? Por que eu coloco as redes sociais abaixo e o site de portfólio no meio? Porque quando você tem um site próprio, você é o mais profissional de todos. Poxa, você tem um site. Sabe quando você vai acessar uma loja e daí você vai acessar para comprar um produto e na verdade é um marketplace, é um Mercado Livre, uma Amazon da vida? Então, isso daí seria as lojas comuns. Agora, se você for comprar um negócio mais chique, mais interessante, algo que custa um pouco mais, normalmente essa loja vai ter um site próprio onde você vai acessar, você vai poder ver os produtos. Provavelmente eles também estão nos marketplaces que tem por aí. Então, você consegue ver como estar em um não significa não estar no outro. E agora eu vou falar um pouco mais sobre a camada de baixo, que são as redes sociais, né? No meu caso, eu uso mais o Instagram, mas você pode utilizar outras, né? Tem 2 exemplos aqui de outras redes que eu utilizo, mas que não são pro mesmo sentido do Instagram, que é o YouTube e o TikTok. Só que no Instagram eu publico pensando realmente no meu cliente, né? E realmente, tanto em fazer um post bonito para a marca que eu tô fazendo o produto ver e falar, nossa, olha que legal, tal, o nosso produto está sendo divulgado assim, assado, dentro do perfil do designer, mas também é pensando em conseguir novos clientes. Agora, quando eu tô falando sobre postar no TikTok, no YouTube, é mais relacionado a mostrar o que eu tô fazendo para outros designers, porque a maioria das pessoas que me seguem aqui no YouTube, aqui no TikTok, são designers. Inclusive, se você ainda não é inscrito do canal e aproveitando essa deixa, por que você não se inscreve aí? Eu faço vários vídeos sobre design, como esse, e também alguns vídeos de tutoriais específicos. Você pode dar uma olhada no meu canal depois, porque agora eu tô falando especificamente sobre portfólio. Você tem que ver esse vídeo até o final para você entender ele muito bem e depois você faz na sua casa aí. Então você vê uma vez inteiro para você entender o que eu faço e o que eu explico, e daí depois você vê de novo pausando para ir fazendo anotação, para ir marcando e para seguir o tutorial, porque também vai ter um tutorial aqui nesse vídeo que é justamente como eu faço a publicação, né, para esses tipos de sites, para esses tipos de redes sociais diferentes, porque isso daí tudo influencia. Você tem que ter uma decisão que seja coerente com a plataforma onde você vai publicar o seu portfólio. Agora, voltando a falar sobre o Instagram ele é essa rede que eu já disse, né, que tem muito contato, tem muita gente lá dentro, e isso daí pode ter 2 lados, um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que quando a gente está postando alguma coisa no Instagram, primeiro, ele é muito simples de você fazer uma publicação, de todos é o mais fácil, você não vai ter que se dar muito
muito ao trabalho para elaborar. E quando a gente está falando de redes sociais em geral, a maioria delas se comunica. Então, uma coisa que você faz para postar no Instagram, dá para postar em outra, dá para você postar no Facebook, no Instagram, no caso, e o Facebook, você consegue postar um junto com o outro ao mesmo tempo, na mesma hora, né? Mas no caso, por exemplo, dá para você reaproveitar uma imagem para colocar no TikTok ou para colocar no YouTube. Eu fico indo assim para trás na cadeira reclinando até encostar na mesa e daí eu fico baixo no vídeo, eu tenho que parar com isso. Então esse é um dos pontos positivos de usar redes sociais como portfólio. E outro ponto positivo é o contato de massa que você vai ter. Você vai chegar em pessoas que às vezes elas nem estão procurando o que você está oferecendo. E por que isso é bom de certo ponto de vista? Porque a pessoa ela vai ver o que você está oferecendo, ela pode não precisar de nada do que você faz ali, naquele momento, mas ela te segue, começa a acompanhar o que você produz e em algum momento ela precisa de algo e ela vai pensar em quem? Ela vai pensar em você. Porque você tá ali aparecendo no feed dela, aparecendo nos stories. Então a pessoa ela vai lembrar, olha, eu sigo um designer, eu preciso de um designer agora e eu sigo um. E ela vai sentir que ela já tem um contato com você, que ela já te conhece. E isso daí ajuda muito para ela falar, não, eu vou escolher ele. Só que esse ponto de você chegar em várias pessoas, apesar de ser positivo, ele também pode ser negativo, né? E agora eu vou colocar o lado negativo disso daí. Você chega em muita gente que não tá precisando e muita gente que não entende o que você faz e que não sabe quanto você cobra e muitas outras coisas. Isso pode levar a contatos meio que perda de tempo. Por exemplo, a pessoa entra em contato para pedir para você alguma coisa que você não faz. Viu que você tem uma ilustração lá de uma coisa, ela vai lá pedir um desenho para você, um desenho realista, e na verdade você faz ilustração de cenário. Então, assim, isso daí acontece bastante. Então vão ser contatos que você vai ter que conversar com a pessoa. Às vezes você vai chegar no ponto de analisar o projeto, desenvolver um orçamento e não ir para frente. Então você pode ter essa pequena perda de tempo aí, mas eu vou dizer uma coisa, sempre seja educado, porque a pessoa às vezes ela tá pedindo um negócio errado agora, mas quando ela precisar de outra coisa, que aí sim é o que você faz, ela vai falar, poxa, tem aquele cara lá que uma vez eu fui pedir pra fazer um negócio, ele não fazia, ele falou que fazia isso, é isso que eu preciso agora, eu vou lá falar com ele. Então tá, isso daí já ajuda bastante, mas ainda tem essa questão positivo e negativo que você tem que pensar bastante sobre isso. Isso daí tem muito a ver com aquela questão que eu já comentei em um outro vídeo, que são as visualizações de qualidade, né, que são as visualizações qualificadas. Então se você quiser entender um pouco mais, o link do vídeo apareceu no card aqui, em um dos dois lados, ou também tá na descrição, né? Mas espera, vamos terminar esse vídeo e daí depois você vai lá ver, porque todos os vídeos que eu citar aqui, o link vai estar no comentário para você ver bem certinho. Então, vamos continuar. E aproveitando que eu tô falando dessa questão de redes sociais e de compartilhar portfólio e projetos em redes sociais, e desce aqui embaixo e comenta qual que é a sua rede social, qual que você costuma utilizar mais, coloca ali seu arroba que eu vou dar uma olhada no seu perfil. As minhas redes, elas estão no comentário fixado para você poder dar uma olhada, que no caso é aqui no YouTube, o TikTok e o Instagram. E aproveita que você já tá aí para curtir o vídeo também, isso ajuda pra caramba, isso divulga o canal, divulga o conteúdo, isso é espalhar conhecimento e isso me ajuda muito. É relevante pro YouTube você mostrar que você gostou do vídeo. E se você gosta do conteúdo de design em si, do que eu tô falando aqui no campo do design, aproveita e se inscreve no meu canal, eu falo bastante sobre isso por aqui. Agora eu vou ir para uma parte um pouco mais prática do vídeo, onde eu vou mostrar como eu desenvolvo as minhas publicações para colocar no Instagram, para compartilhar em redes sociais. E é um jeitinho bem simples de você entender, por mais que você não faça exatamente a mesma coisa que eu para criar o seu portfólio, por mais que os seus projetos sejam um pouco diferentes, eu vou apresentar conceitos que são a base do que eu estou estruturando. E isso daí já vale para praticamente qualquer coisa que você queira montar. Então não necessariamente você precisa fazer, no caso eu vou fazer aqui de uma estampa de roupa. Você não precisa fazer de uma estampa de roupa, mas pega os conceitos que eu vou explicando para você entender, aí sim você entender como que eu produzo e o que eu penso antes de desenvolver um projeto nesse sentido. Eu costumo começar pensando como que vai ser a minha apresentação e para isso eu normalmente crio um mockup. Inclusive esse aqui foi um mockup que eu criei do zero, eu já ensinei como que cria mockups do zero, tipo assim, você pega uma imagem da internet e você faz ela virar um mockup funcional. Olha só, eu posso dar um duplo clique aqui, aí eu vou abrir essa página aqui, que é a página justamente para eu colocar a minha arte, ó, eu vou colocar incorporado, e assim eu já consegui colocar aqui a minha arte, eu posso dar um Enter, um Ctrl S, e aqui no meu mockup ela
já vai estar posicionada, já vai estar com todos os efeitos, né? Inclusive efeito de luz e sombra. E agora que eu já tenho meu mockup criado, eu já posso começar a pensar em como que eu vou criar essa imagem para ser publicada no meu portfólio. Porque não adianta eu só ter o mockup, eu preciso preparar uma composição para apresentar ele com mais de uma foto, provavelmente, e eu preciso fazer isso bem feito. Normalmente eu começo pensando qual que vai ser a rede social principal que eu vou utilizar. No meu caso, é o Instagram, e desde que o Instagram mudou o formato ali das fotos no perfil, eu estou utilizando o formato de 1350 por 1080 pixels. Olha só, acabei de criar, tá vendo que tem uma prancheta só? Eu vou trabalhar com algumas pranchetas. Então você precisa entender que o principal ponto para você desenvolver um projeto é planejamento. Isso daí serve para o seu portfólio e também serve para os seus projetos de design. Então eu vou criar aqui, eu já sei quantas páginas eu vou querer que tenha à disposição. Eu quero uma para apresentar o mockup meio de longe, assim, para dar uma ideia do que é. Eu quero uma para colocar um zoom para a pessoa conseguir ver com mais detalhe. Eu quero um para colocar a ilustração das costas, que eu também fiz. Quero um para colocar a ilustração da frente, só ela direto, com uma marca d'água. E eu quero um para colocar a ilustração das costas, só ela direto, com uma marca d'água também. Então vamos começar. Eu já criei todas as pranchetas que eu vou utilizar. Vou voltar aqui para minha primeira prancheta e vou começar com ela. Vou começar colocando aqui o arquivo do mockup que eu criei. Eu não tenho muito espaço para trabalhar, justamente porque eu não quero colocar o rosto, não queria colocar a cabeça da modelo, então eu vou deixar assim, que eu vou dar um zoom para poder trabalhar um pouquinho melhor. Eu vou fazer uma coisa, eu vou duplicar essa página aqui para eu não perder nenhuma informação dela. Vou rasterizar essa camada. Vou preencher essas bordinhas aqui com a própria ferramenta preencher do Photoshop. Isso daqui não é nenhuma ferramenta da IA, você não precisa ter a IA para poder utilizar, é só o preenchimento sensível ao conteúdo. E vou preencher também esse outro lado aqui, porque eu quero que a minha imagem esteja completamente preenchida. E agora a gente pode trabalhar com algumas coisas. Por exemplo, o que eu estava pensando em fazer é selecionar essa modelo, duplicar ela, colocá-la por cima, colocar entre os dois o logotipo da empresa. Então vamos ver se eu consigo fazer isso daqui. Para isso, eu vou selecionar ela aqui, vou duplicar. Agora, ó, eu já tenho uma camada só dela, sem o fundo. Isso já melhora bastante o meu trabalho. Vou vir aqui, vou colocar incorporado também. Vai ser o logotipo aqui da empresa. Se eu colocar ele por trás, só que você está vendo como que ele fica meio descoladão? Ele não ficou, tipo, uma parte da imagem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar ele um pouquinho para cima, vou duplicar ele. Aí na camada que eu dupliquei, eu vou fazer ele inverter para baixo. Só que eu vou fazer isso apertando Shift, porque eu quero fazer estilo um reflexo. Agora, esse reflexo aqui, ele tem duas características. A opacidade dele vai ser bem baixa e ele vai ter alguma opção de mesclagem aqui, tipo luz brilhante, uma luz indireta, e daí eu aumento aqui a opacidade. Eu posso fazer ele tanto pequenininho assim, para causar essa sensação de que o chão tá aqui, quanto puxar ele aqui para baixão. Beleza, assim eu acho que ficou mais legal, dá uma sensação mais... não sei, dá uma sensação diferente, na minha opinião. E aí eu vou fazer algumas coisas. Eu vou adicionar aqui uma camada de luz por cima. Como que eu vou fazer essa luz? Eu vou vir aqui com um pincel mesmo, ó. Selecionar esse pincel que é um pouco mais esfumaçado. E a gente tem que transformar ele em iluminação mesmo por baixo da modelo aqui, ó. Por exemplo, aqui tem um feixe forte de luz. Olha só, bom, eu acabei de criar aqui já um estilinho. Olha só, eu também vou adicionar um estilo de camada aqui pro recorte da minha modelo. Vai ser um brilho externo. Eu vou colocar um brilho externo um pouco mais voltado para essa cor aqui já, reduzir a opacidade dele. Eu quero que dê uma sensação de áurea. Olha só, agora eu já tenho todo o esquema da minha publicação que é para chamar a atenção. Ó. A marca, o logotipo da Bad Blast está ali atrás, ele está causando esse reflexo aqui, então eu trabalhei evitando um espaço vazio aqui muito grande. Só que agora vem um outro ponto importante. Lembra que eu falei que a gente utiliza as mesmas publicações para uma rede social e para outra? Vamos ver se isso aqui estaria encaixando, por exemplo, para ser postado no YouTube, que o formato é quadrado. Vou clicar aqui, vou criar uma forma de 1080 por 1080. Vou abaixar a opacidade dela para eu conseguir enxergar através também. Eu quero ela bem centralizada aqui na imagem. Ok, tá ficando assim. Você acha que isso aí tá encaixando para eu colocar no YouTube? Eu acho que até tá, então eu vou deixar assim por enquanto. Mas você pode adicionar essas guias assim. Beleza, acabei de criar a guia.
E agora eu posso vir aqui nessa prancheta e eu posso ocultar esse quadrado aqui, e agora eu já sei exatamente como que vai aparecer. No caso do TikTok, que eu também vou publicar isso aqui no TikTok, eu vou utilizar o mesmo formato do Instagram porque ele aceita bem. Então não preciso me preocupar tanto assim com isso. Agora, como eu tinha dito, eu quero fazer aqui na prancheta 2 uma imagem de um zoom in dessa ilustração dentro da blusa da modelo. Então eu vou vir aqui, ó, selecionei a prancheta 2, vou selecionar aqui o arquivo e vou colocar de novo. Olha só como eu mantive ele dentro do espaço aqui, né? E tem outra questão importante, né? Vamos falar agora um pouco das questões dos conceitos. Aqui, nesse aqui, eu fiz justamente um preenchimento do fundo, eu dei um contexto para a imagem. Aqui tem a marca da roupa por trás e aqui tem a ilustração em foque quase no centro, ela está um pouquinho deslocada para cima e para a esquerda, o que faz com que a pessoa veja muito fortemente essa ilustração. E aqui eu fiz um reflexo da marca só para preencher mesmo o fundo, para não deixar uma sensação de vazio infinito. E agora, vindo aqui para o lado, eu já coloquei a imagem com um zoom muito maior na ilustração para a pessoa ver e entender que o que eu estou falando é justamente da ilustração que eu fiz. Não vou colocar o logotipo da empresa aqui por trás porque eu não quero adicionar tanto ruído nessa imagem. Eu quero que ela seja focalizada na ilustração em si. E de novo eu estou mantendo dentro do meu grid, dentro do espaço que eu defini que vai ser a minha publicação, né? Que vai ter a informação da minha publicação. Agora a gente vai vir aqui para a prancheta 3 e eu vou inserir a parte da frente do mockup, né? A parte onde ela está aparecendo com a ilustração. Vou já colocar com um bom zoom. E olha só que interessante como tá ficando. Tá ficando tudo bem condizente uma coisa com a outra. Agora, algo que eu quero fazer, eu vou vir aqui nessa prancheta, eu vou pegar essa camada, eu vou copiar ela, eu vou colocar nessa prancheta aqui e vou colocá-la por trás. Vou duplicar a camada onde está a minha modelo, dessa vez com a ilustração de frente. Vou voltar aqui com a ferramenta de seleção. Vou selecionar a minha modelo. Beleza, eu já posso dar um Ctrl J, deletar essa parte de baixo e ocultar aqui, lógico, né? Ocultar aqui também. E eu vou fazer o quê? Eu vou movimentar a minha modelo um pouquinho para cá, ó, para dar essa sensação de transferência, entendeu? E agora a gente precisa trabalhar com essa modelo aqui. Por quê? Porque eu preciso reduzir a opacidade dela. Lembrem-se de salvar o arquivo, né? Porque pode ser que ele crashe e você perca tudo que você fez. Vamos ver se eu perdi tudo. Olha só, acabei de recuperar aqui tudo que eu tinha perdido, tinha sobrado só a primeira imagem. Dessa vez, ó, tô salvando o arquivo. Mas você consegue perceber como eu tô construindo uma história aqui? Olha só, eu tenho a capa do meu livro, né, que é a capa da minha postagem, que ela vai dar um pouco de contexto, a marca por trás e a roupa na frente, né, e dá pra ver bem a modelo, então dá pra entender que eu tô falando do que tá ali. A hora que eu atravesso pro outro lado, eu passo pra próxima imagem, dá um zoom exatamente na ilustração. Então, o foco aqui é a ilustração. Então você tem que entender que eu estou falando da ilustração que eu fiz. Eu passo para o lado de novo, eu vou ter a imagem de frente. E para a pessoa entender, lembrando que ela não vai estar vendo desse jeito, né? Ela vai ver uma por vez. E para a pessoa entender mais facilmente, claramente, que essa daqui é a ilustração da frente e essa daqui é a ilustração das costas, eu coloco novamente a modelo, só que com um pouco menos de opacidade ali do outro lado, para a pessoa poder observar e ver, olha só, o capuz ali, as costas, aqui é a frente. Então dá essa sensaçãozinha um pouco de reflexo, um pouco também de construção do ambiente, né? E é lógico, a pessoa, se eu não tivesse colocado, ela ia entender. Mas olha como fica simplesmente muito simples, sem. Não fica meio vazio? Então, é isso que eu quis evitar. E agora é só vir aqui e colocar a ilustração e colocar a minha marca d'água por cima. Olha só, eu já apliquei aqui o meu padrão. Se você quiser um vídeo explicando como que faz esse padrão, como que faz essa marca d'água, é só comentar aí. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui selecionar essas duas camadas de padrão, vou vir na minha outra prancheta e vou colar para ter o padrão nela também. Olha só como ficou bem legal aqui a ilustração. E agora eu vou explicar um pouco essa relação. Primeiro, a gente está contando uma história, apresentando ela do início até o fim. E aqui a gente está apresentando os detalhes. Eu gosto de estruturar os posts do Instagram para fazer meu portfólio, para mostrar para as pessoas exatamente desse jeito, que é colocar a parte artística na frente, que é a apresentação do projeto, que é o que realmente chama atenção.
ilustração e deixar para o final a parte mais técnica, a parte de apresentação dos detalhes. Como aqui era só 2 ilustrações, foi bem mais simples, mas a ideia é essa. Pelo menos para mim isso faz mais sentido, porque quando uma pessoa está vendo o seu portfólio, ela não está interessada só na parte técnica, ela está mais interessada ainda na parte do resultado. Ela quer ver como ficou. Então, por exemplo, eu vou postar assim, por quê? Porque eu sei que tem designer que me segue e vai querer ver a ilustração de um outro ângulo. A pessoa às vezes vai querer ver a ilustração de frente também. Então tem essa opção. Eu não vou quebrar essa expectativa do público, mas eu vou chamar a atenção a partir da parte artística, a partir da parte da colocação do produto final. Eu recomendo que você sempre utilize mockups, né, para poder apresentar o seu projeto. Então, no caso de um pôster, de uma imagem que você está fazendo que vai ser um cartaz, coloca num cartaz na parede. Coloca como se fosse mesmo um mockup. É lógico, nem sempre você vai utilizar um mockup, às vezes você vai utilizar um produto pronto. Então, por exemplo, se eu já tivesse essa blusa pronta, eu utilizaria uma foto real dela, porque fica melhor, fica mais crível. Então você tem que pensar tudo isso. E até se você for colocar algum produto que é exclusivamente digital, por exemplo, você fez um site ou um aplicativo, então a pessoa só vai ver isso no celular ou no computador. Melhor do que você simplesmente colocar a tela do site ali no seu portfólio, você colocar ele dentro de um mockup. É um mockup para computador, é um mockup para desktop, coloca ali um notebook para a pessoa entender que ela tá vendo a tela de um notebook. Coloca um celular para a pessoa ver que é um aplicativo, entendeu? Isso daí deixa a sua apresentação muito mais bonita e muito mais atraente para os seus clientes. Depois que você desenvolveu tudo isso que eu acabei de mostrar para você, você criou as imagens, você pensou, planejou, você precisa publicar na rede social que você vai utilizar e você precisa de uma descrição. E essa parte é muito importante, você precisa desenvolver uma boa descrição, porque é justamente a partir daí que você vai alcançar as pessoas certas. E eu vou fazer uma relação aqui de escrever descrição com pesquisar artigo científico. Bom, não sei se você já fez faculdade, se você já fez pesquisa de artigo científico, mas quando a gente está fazendo isso, a gente define um tema, por exemplo, o meu tema de TCC, de design de produto, vai ser mobiliário monomaterial, sustentável, feito de madeira. Então eu vou definir várias questões dentro desse tema, né? Ele é bem mais profundo do que isso, eu estou resumindo aqui. E daí eu vou separar algumas palavras que eu considero pontos-chave, que se eu encontrar alguém falando sobre isso, eu preciso ler e preciso entender o que essa pessoa está falando para eu poder utilizar no meu projeto também. Então eu separo as palavras-chave. Por exemplo, aqui nesse projeto que eu fiz uma blusa, um mockup de uma blusa, né, que é uma questão de design de moda, eu utilizaria como palavras-chave, obviamente, design, até porque eu sou designer, eu preciso que a pessoa ela me encontre a palavra, elas precisam estar dentro das minhas palavras-chave que eu vou ter que colocar no meu texto. Aí tem outras questões, como por exemplo, de design de vestuário, roupa, design de moda, ilustração, porque eu fiz uma ilustração, desenho, arte, várias coisas assim. Eu vou separando várias palavras-chave para no final eu montar um texto que vai ser o texto que vai estar descrevendo o meu projeto, vai descrever especificamente o meu projeto, que a pessoa vai ler e ela vai entender o que eu estou querendo dizer, mas também quando a pessoa for pesquisar por alguma coisa relacionada, aumente a chance do meu projeto aparecer. Essas palavras-chave, elas são tanto para compor o texto quanto para compor as hashtags da rede social que você está utilizando. Só que hashtag para mim é um uso um pouco fraco da palavra-chave, digamos assim. Você acaba, ao mesmo tempo que você direciona o que você está publicando para aquele nicho, você acaba privando ele de várias coisas. Eu percebi isso no TikTok. Eu fazia vários vídeos no TikTok, sempre colocava um monte de hashtag, e da hora que eu postava não tinha alcance. Daí depois eu passei a usar um pouco menos, bem menos na verdade, tem vídeo que eu posto 100, e começou a alcançar pessoas que são justamente o meu público-alvo. Eu achava que eu não ia alcançar se eu não colocasse essas hashtags para definir isso. Só que no fim das contas, isso daqui já é minha imaginação, né? Mas eu imagino que no fim das contas, quando eu coloco lá hashtag design, hashtag designer, hashtag moda, isso daí vai aparecer só para quem vê muito disso. E quem vê muito disso tem menos chance de te contratar, porque provavelmente ou é um designer que trabalha com isso, ou é uma pessoa que já tem lá os seus designers favoritos que vai contratar eles quando precisar. Então tenta não nichar isso daí, tenta deixar um espaço para que a pessoa encontre o seu post através das palavras que você coloca na descrição, que vão direcionar também o seu post para as pessoas que estão ali interessadas nesse tema no momento, mas que não vão fechar ele só naquele círculo ali, que você vai conseguir chegar em mais lugares, né? Que você vai conseguir se comunicar com mais pessoas. Bom, o meu texto que eu elaborei, ele ainda tá bem basiquinho, mas o meu texto foi, eu vou até ler ele para ficar melhor. Projeto de design para estampa de roupa da marca Bad Bless. Ilustrações criadas a partir de referências do
próprio portfólio da marca em um estilo sombrio e assustador. Agora vamos analisar as palavras-chave que eu coloquei aí, ó. Projeto, design, estampa, roupa, marca, ilustração, referência, portfólio, estilo sombrio e assustador. Então você consegue perceber como eu desenvolvi um texto baseado no meu tema, que ele ficou bem certeiro nisso? Talvez eu mude alguma coisa aqui e ali quando eu for publicar ele. Provavelmente esse vídeo tá saindo depois que eu já publiquei, então, né, talvez você vá lá ver no meu portfólio, inclusive o link tá aqui na descrição. Você vá lá ver e a publicação esteja um pouquinho diferente o texto, mas no geral foi isso que eu imaginei para colocar no texto e foi isso que eu planejei. É assim que eu crio os meus posts para as redes sociais, né? E como esse vídeo aqui já está muito longo para eu poder publicar ele e falar mais sobre a questão dos outros modos, dos outros formatos de portfólio que você pode utilizar e de como criar publicações para esses outros formatos, eu vou encerrar ele por aqui, mas a parte 2, a continuação dele, sai ainda, porque eu sei que é um saco ficar esperando. E eu vou fazer desse jeito simplesmente porque o conteúdo tá ficando muito longo e o outro vídeo eu acho que ele vai ficar um pouco mais longo do que esse, porque ele é um pouquinho mais complexo. Então se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder essa próxima parte aí e comenta aqui o que você achou, qual rede social você utiliza, não esquece de fazer esses comentários. Bom, o vídeo de hoje era isso, espero que você tenha gostado e que isso tenha te ajudado e fica atento para não perder a segunda parte. Bom, eu sou o Codelo, sou designer e fui!